Meus queridos irmãos, minhas irmãs, eu queria hoje voltar a minha prédica para os catequistas de nossa paróquia, tendo em vista que amanhã nós podemos meditar com dignidade a respeito do mistério de Pentecostes. O Santo Padre, o Papa Francisco, teve uma inspiração grandiosíssima, preciosíssima, em pleno século XXI. O Espírito Santo falou no coração do Santo Padre, de um modo totalmente extraordinário, porque ele conseguiu enxergar o que muitos não conseguiam enxergar. Ele conseguiu perceber o que nós não conseguíamos perceber. E o Santo Padre decretou que os catequistas deveriam na igreja serem instituídos como um ministro extraordinário da comunhão, da palavra, um ministério. Para quê? Para que pudesse ser resgatado o papel fundamental do catequista em uma comunidade. Para que se pudesse de verdade valorizar a função preciosíssima de ser catequista. Para que se pudesse de verdade resgatar a catequese nas suas bases. Vejam que o grande modelo do catequista é Jesus. Jesus é o grande catequista. Se vocês param para pensar, a vida de Cristo foi uma vida toda de catequese. Eu gosto muito de ver, de meditar as passagens das Sagradas Escrituras que Jesus senta e começa a ensinar as multidões. Quem era Jesus? Um catequista de primeira grandeza. Alguém que ensinava em todos os momentos da vida. Alguém que de verdade ali fazia o amor de Deus chegar ao coração do homem. A catequese do início da igreja, há 2000 anos atrás, sempre foi muito preciosa. Se vocês param para pensar, os grandes padres, os grandes santos da igreja, os grandes padres, os santos padres da igreja, os padres da igreja, é uma categoria de religioso, não é só padre ordenado como eu, mas os padres da igreja, os primeiros lá, do início, eram grandes catequistas. O que dizer de um Inácio de Antioquia? O que dizer de um João Crisóstomo? O que dizer de Pápias, de Hierópolis? O que dizer desses homens? De um Agostinho? De um João Damasceno? O que dizer desses homens que ensinaram a doutrina nas suas comunidades com zelo, com amor, com carinho? E os seus ensinamentos perduram na igreja até os dias de hoje.
solidificaram, colocaram as bases da fé. O tempo passou, os sermões católicos são históricos. O que dizer de um sermão de Santo Antônio, do rol dos sermões mais difíceis da igreja? O que dizer das homilias de São João Maria Vianney? O que dizer das homilias desses homens que catequizavam com a própria vida? Homilias preciosas, santas, que ensinavam o povo. E observem que até hoje, o Santo Padre, o Papa, toda quarta-feira ele faz uma audiência geral. Ele aparece na janela do Palácio Apostólico e vai ali proferir uma catequese. As catequeses preciosas do Santo Padre, o Papa João Paulo II, explicando salmo por salmo. As catequeses preciosas do Papa Bento XVI, toda quarta-feira ali, falando cada dia de um apóstolo diferente, resgatando aqueles homens. As catequeses de Papa Francisco a respeito da oração. Então, a Igreja de Jesus Cristo é uma igreja que tem por missão catequizar. Só que nos últimos anos, nas bases da igreja, o ofício de catequista ficou deixado de lado. Que dificuldade nós temos de encontrar alguém que queira catequizar? Que dificuldade nós temos hoje em dia de encontrar alguém que queira estudar a doutrina e que queira ensinar a doutrina. Olha, minha gente, graças a Deus, vocês podem dizer: o meu pároco é um catequista. Vocês sabem que eu sou incansável aqui no púlpito, nas formações, nos ensinamentos. Por quê? Porque tenho missão de ensinar vocês. E para mim é um grande prazer ensinar. É um grande prazer de verdade partilhar um pouco da doutrina. Por esses dias eu achava engraçado, tirava uma ondinha comigo, acho que foi no sábado passado, e dizia assim: mas padre, sábado o senhor pregou todos os dias, quarta-feira foi isso, cada dia eu ficava agoniado, cada hora me agoniava, o senhor falando, mas por quê? Porque tenho por missão catequizar, ensinar, falar, e não posso cansar. O que seria de um padre que se cansasse de pregar a palavra de Deus, de falar do reino de Deus? O ministério dele não serviria para nada. E na nossa igreja, ultimamente, se criou um costume, na nossa igreja, que eu falo, de um modo geral, não é só a nossa paróquia, não. Mas de um modo geral, o ministério do catequista ficou meio que desvalorizado. Ficou meio que deixado de lado, como se fosse algo de terceira ou quarta categoria, e não é. Quando eu começo e digo a vocês assim: olha, foi uma inspiração do Espírito Santo, a instituição do Papa Francisco, é porque vejo isso de verdade como algo importantíssimo na igreja. Esse resgatar o ministério do catequista. Quem é o catequista numa comunidade? Primeiro, deve ser alguém que tenha uma fé sólida. Alguém que aprendeu a rezar.
Alguém que aprendeu a amar a Deus. Alguém que aprendeu a ter responsabilidade com o outro. E inserir o outro no mistério da igreja. Quem são os catequistas hoje da igreja? São aqueles que facilitam a primeira Eucaristia. São aqueles que estão ali facilitando a turma de crisma, de jovens. São aqueles que estão ali ensinando e facilitando os pais que estão fazendo um curso de preparação para batizar os filhos. É catequista também. São aqueles que estão dando um curso de noivo. São catequistas também. São aqueles que estão ali catequizando os adultos. São catequistas também. O catequista deve ser uma referência na vida da comunidade. Deve ser alguém que tem que ter orgulho e dizer assim: olha, aquele ali eu catequizei. Aquele ali passou pela minha mão. Eu já falei para vocês, e não vou esquecer, mas na minha vida toda eu só tive um catequista, que vocês conhecem, que foi José Haroldo, que ficou com a gente aqui um tempo no seminário. Foi o único catequista que eu tive de batismo, de primeira Eucaristia, de crisma. E como eu ficava fascinado de ver Haroldo pregando, falando do amor de Deus, com que desenvoltura. Eu ali, com 12 anos, entrei na crisma, ali ele já no seminário, me catequizando aqueles 30 jovens, 32, se não me falha a memória. E a partir dali jogou no meu coração essa semente de desejar ensinar, conhecer mais a igreja. E eu era fascinado por aquilo tudo ali. Tanto que depois o tempo passa e eu vou para o seminário. E quando eu decido ir para o seminário, a referência que eu tinha de vocação era ele. Porque me encantava o jeito dele anunciar o reino de Deus. Aquilo me fascinava. Graças a Deus, hoje eu sou padre, ele ainda está na caminhada, ainda não se ordenou, mas aqueles ensinamentos ali mexiam muito comigo, de tal modo que chegou um momento e eu disse assim: não tem outro caminho a não ser padre. E fui para o seminário. Mas por quê? Porque tive um bom catequista. Um catequista tão rigoroso que a nossa turma de crisma era 7 horas da manhã no domingo. Se você chegasse às 7h10, não entrava. E tantos não crismaram. Tão rigoroso que se você não fosse para a missa, tivesse a quantidade de faltas, ele não deixava. E esperava para o outro ano. Tão rigoroso era que disse: olha, vocês podem entrar nas pastorais, se não entrar não vai crismar. E foi aí que antes que eu fosse batizado, eu entrei na Legião de Maria, porque fui obrigado. E o tempo passa e até hoje. Por quê? Porque alguém de verdade me mostrou a seriedade de ser de Deus. O que eu quero pedir a vocês que receberam o apelo de Deus, eu não sei como chegou no coração de vocês o desejo de serem catequistas, se foi alguém que pediu, se foi alguém que chamou, eu não sei dizer. Mas o que eu sei dizer a vocês é que eu não tenho dúvidas que foi o Espírito Santo de Deus quem convocou. E se Ele convocou, Ele sabe por quê. O que eu peço a vocês
é que assumam com carinho esse compromisso na comunidade. Sejam referência ali, de tal modo que um dia, quando vocês estiverem diante de Deus, vocês vão prestar contas a Deus. E vocês podem dizer assim: olha, Senhor, passou tantas crianças por mim, jovens, na paróquia. E nosso Senhor vai dizer o número exato: foram tantos, porque Ele sabe tudo. E a partir daí, vocês podem se salvar e encontrarem a salvação. Eu peço a Deus que vocês sejam referência de catequistas na comunidade. Assumam com carinho. Observem que o lugar foi colocado por Deus para que vocês pudessem ensinar o amor de Deus. Muitas vezes eu olho a nossa paróquia e vejo como essa missão de ensinar está defasada hoje em dia. Porque, minha gente, um catequista não é um simples professor. Um catequista é um grande partilhador do amor de Deus. Tanto que quando eu cheguei aqui na paróquia, que disse assim: não quero a catequese após a aula na semana, tinha gente que esperneava de todos os lados. Ainda tem uns desobedientes aqui e ali. Por quê? Porque eu queria que as crianças entendessem que a catequese não era simplesmente uma matéria de sala de aula, que receber a primeira Eucaristia não era a formatura de primeira Eucaristia, que ser crismado não era a formatura de crisma. Eu queria que as crianças entendessem que elas estavam sendo inseridas dentro da igreja, tanto que disse: eu não quero catequese em escola, eu quero dentro da igreja, para que a criança pudesse aprender o caminho da igreja, para que a criança pudesse entender que ali eles estavam fazendo algo especialíssimo na vida, que iria de verdade mudar o rumo da história da vida deles. Graças a Deus, muitos entenderam. Graças a Deus, muitos compreenderam. Mas tantos ainda colocam dificuldades. O que eu quero hoje que as pessoas entendam em nossa paróquia, que ser catequista, minha gente, é a gente burilar uma pedra bruta, que a gente vai ali ao longo de um ano lapidando, batendo, arrumando aqui e ali, e que lá na frente essa joia fica preciosa. Essa joia fica totalmente preciosa. Por quê? Porque a transformação da sociedade começa na catequese. Vejam vocês, muitos pais hoje não são referência para os filhos. Quantas crianças vocês pegam na catequese? Vocês conhecem todo mundo nas comunidades, que vocês nunca viram o pai da criança na igreja, ou a mãe da criança na igreja. Esse pai e essa mãe que não vai na igreja, eu tenho certeza que nunca ensinaram uma Ave Maria o filho. E são vocês, os colocados por Deus, para catequizar as crianças e falar do amor de Deus. Com essa homilia de hoje, eu também queria sensibilizar as pessoas na vida da comunidade, que compreendessem o papel importantíssimo de ser catequista na comunidade,
Mas me doeu uma vez no coração, quando uma mulher, aqui da paróquia de Gambeleiras, da Matriz, uma professora dizia assim, corra não, Rosa, foi você não, viu? Mas uma professora dizia assim, eu dizia, vamos ser catequista na paróquia? E ela me dizia assim, padre, eu luto a semana toda com criança, no sábado eu estou fora. E eu dizia, que tristeza. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Porque, minha gente, quem tem o dom de ensinar as ciências lá fora, muito mais terá o dom de ensinar o amor de Deus. Muito mais terá a capacidade, na força do Espírito Santo, de colocar os seus dons à disposição do reino de Deus. Aquele que tem o dom de ensinar, deve buscar colocar o seu dom à disposição de Cristo na igreja, como aquele que tem o dom de cantar, como aquele que tem o dom de decorar, como aquele que tem o dom de rezar, de adorar nosso Senhor. Tem que aprender a colocar os dons à disposição do reino de Deus. Ser catequista não pode nunca ser um peso, de jeito nenhum. Ser catequista deve ser um orgulho. Um orgulho de dizer assim, olha, valeu a pena ser catequista. Valeu a pena falar do amor de Deus. Por esses dias que eu venho me preparando, pensando, li o documento de Papa Francisco a respeito da instituição do Ministério do Catequista, saí olhando uma coisa, outra na história, nos tempozinhos vagos que eu tive, enquanto Padre Marcelo aqui celebrava por esses dias, eu ali sentado, eu olhava e eu dizia assim, meu Deus, de tudo que eu fiz nessa paróquia, só ter rezado, orientado, ajudado, para que esse padre surgisse já valeu a pena. Só isso. Desconsiderando tudo, só isso aqui, porque vai ser mais um a trabalhar incansavelmente pelo reino. E no meu coração vinha aquela satisfação de dizer assim, fui catequista, ensinei tanto, com a vida. É essa sensação que eu quero que vocês tenham. Se sensibilize você que tem capacidade de ensinar. Se sensibilize em ser catequista na paróquia, em catequizar as crianças. Minha gente, olha, é tão gostoso, é tão decente, é tão santo mexer com criança, com zelo, com respeito, com responsabilidade, da gente saber que ali está de verdade a igreja do amanhã, e ali está de verdade a sociedade do amanhã. E um bom catequista, ele marca de verdade a criança. E a criança sempre vai ter o catequista como referência. Por quê? Porque foi aquela mulher que me ensinou, porque foi aquele homem que me ensinou, porque foram eles que me falaram do amor de Deus. E vejam que aquilo que a gente aprende do amor de Deus, a gente carrega uma vida toda e não tem como a gente esquecer. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu peço a Deus que vocês tenham paciência. Tem umas pessoas que eu já conheço, que já são maduras na paróquia. Tem umas pessoas novas chegando para ajudar. Mas eu peço a Deus, eu louvo a Deus por vocês. Imploro ao Senhor, o bom Deus, que faça surgir nessa nossa paróquia homens e mulheres dispostos a falarem do Teu amor, Senhor. Eu imploro ao Espírito Santo de Deus, nesse dia que nós celebramos a vigília de Pentecostes,
Que o Espírito Santo seja derramado em nossa paróquia e nós tenhamos as melhores pessoas para serem as catequistas da paróquia, as melhores. Que Deus reserve para a catequese em nossa paróquia o que Ele tem de melhor. Olha que pedido sério. Que Deus reserve para a nossa paróquia, para o ministério de catequistas, aqueles que Ele tem de melhor, para que possam de verdade irradiar o amor de Deus. Eu peço a vocês, vamos encarar um projeto de anos, porque é tão ruim quando todo ano a gente tem que mudar catequista, tem que ensinar tudo de novo. Vamos encarar um projeto de anos, assumam com carinho. Se no ano não tiver criança, nem toda a comunidade todo ano tem, mas você fica ali à espreita, esperando. Tão logo surja a idade e as crianças, com carinho, olha, aqui tem você referência de catequese. Porque, minha gente, assim, a gente vai construindo a igreja de Deus. Você que também está em casa, nos acompanhando das diversas comunidades de nossa paróquia, ou quem sabe de outra paróquia também, veja o ministério do catequista como algo santo e sagrado. Você que está aqui na nossa igreja, se deixe tocar pelo Espírito Santo de Deus e se coloque à disposição para ser catequista, para ensinar essas crianças. Olha, é diferente demais, é muito diferente você tratar com um jovem católico, com a criança católica, e você tratar com um menino e com uma menina de rua. De rua, assim, no sentido que não está na igreja. É diferente. Não tem aquelas dores de cabeças que tem em sala de aula, não. É diferente. Aqueles que o Espírito Santo chama. É diferente aqueles que o Espírito Santo congrega. Por que é diferente? Porque o Espírito Santo está ali moldando e trabalhando o coração de cada um deles. Que pena a gente ter uma comunidade na paróquia que apareceu criança, mas não apareceu nenhum catequista. Que tristeza. Que tristeza a gente ter professores que têm capacidade de ensinar, que veem o peso da catequese, que enxergam um peso ao invés de encontrarem ali uma satisfação e um prazer. Eu vou colocar à disposição aquilo que eu tenho de mais precioso. Minha gente, olha, ser professor é uma vocação. Não é todo mundo que tem vocação para ser professor. É uma pena que no nosso Brasil a classe de professores é uma classe marginalizada. É uma pena. Não se respeita professor em sala de aula, o salário muitas vezes não é lá essas coisas. E aí, muitas vezes a gente vê os professores desanimados. Mas é a profissão mais importante que existe, porque forma todas as outras. Sem professor, nós não teríamos nenhum profissional. A mesma coisa a gente aplica dentro da igreja. Sem catequistas, nós não teremos cristãos. Vejam, sem catequistas não teremos cristãos. Daqui a importância de vocês serem honestos com o padre, chamar a atenção da criança se faltar a missa, a celebração, não permitir que faça a primeira Eucaristia ou a Crisma se tiverem acima da quantidade de faltas. Isso vocês não estão fazendo mal, não, estão fazendo bem. Porque amar
passa, muitas vezes, pela correção. Quando a gente ama alguém, a gente corrige. Olha, quem vive muito perto de mim sabe que é quem mais o tempo todo eu pego no pé. Uma pessoa que eu não tenho muita proximidade pode até faltar à missa. Mas se for uma pessoa mais próxima a mim, que eu senti, assim que eu encontrar, eu cobro. Ou se eu ver fazendo qualquer coisa que está fora da linha, eu cobro. Se você me ver cobrando muito, vai dizer, esse padre é chato. Não, esse padre se preocupa. E eu chamo a atenção. Por quê? Porque muito amo. E muitas vezes as pessoas não conseguem compreender isso. Então, zelem da turma de vocês. Não sejam corruptos. Não sejam corruptos. Se a criança não deve fazer a primeira Eucaristia, não deve fazer. Se o jovem não está preparado para a crisma, não entendeu, não deve crismar. Vocês são os guardiões da primeira Eucaristia e da crisma na comunidade de vocês. São vocês, os guardiões. Ah, se eu tirar, a mãe vai achar ruim. Tem problema não. Chama a atenção da mãe. Por que tirou meu filho? Porque a senhora não tem compromisso de trazer seu filho para a catequese. Olha, eu já tenho todo tipo de caso aqui na igreja. Tantos casos eu tenho de pessoas que eu não deixei. Por quê? Porque não tiveram um compromisso de fé. Fazer o mínimo que a igreja pede. O mínimo. O mínimo que a igreja pede. Não querem fazer. Para quê? Para quê? Então, assumam com carinho esse ministério. Olhe para você e diga assim: eu faço parte da inspiração do Espírito Santo no coração do Santo Padre, o Papa Francisco. Ele me quis, Deus me escolheu. E vocês duas, que estão como as coordenadoras de catequese da paróquia, percebam e vejam que não foi à toa que eu coloquei vocês duas. Tratar com criança e com jovens, está provado que vocês sabem. Tratar com professores, está provado que vocês sabem. Isso faz parte do ofício da vida de vocês. Tragam esse profissionalismo que vocês têm por vocação lá fora, aqui para dentro. Poderia o padre ter escolhido qualquer pessoa. E eu confiei a catequese da paróquia a vocês duas. E assumam isso com zelo, com amor e com responsabilidade. Porque Deus vai cobrar de vocês duas. Vejam essa missão como uma missão preciosa. Vejam essa missão como uma missão digna dada por Deus. Deus sabe por quê. Vejam. Então, conduzam esses catequistas. Vamos atrás de novos catequistas. Conduzam essas crianças, esses jovens. E quem sabe, vocês já com os cabelos brancos, velhinhas lá na frente, vocês possam olhar para trás e dizer assim: fui catequista a minha vida toda, porque aquele padre que passou me colocou. Esse é o meu desejo, que nós tenhamos uma catequese forte na paróquia, que possa perdurar muitos e muitos anos, e que vocês sejam referência de catequistas na paróquia. E por fim, eu digo a vocês assim: a nossa paróquia, ela pertence a um menino. Olha lá. E esse menino ama as crianças que pertencem a ele. Observem
eu como padre, em meio a tanta coisa na paróquia, posso estar estressado como for, cansado como for, quando uma criança vem falar comigo, eu dou toda a atenção do mundo, todo o respeito do mundo, toda a delicadeza do mundo. Uma criança nunca abria a boca para dizer assim, o padre brigou comigo, ou me tratou mal, nunca. Por quê? Porque quando aqui na paróquia eu cheguei, que eu olhava essa igreja, que não via criança, que não via jovem, eu dizia, meu Deus do céu, como é que uma paróquia dedicada a um menino não tem criança? E comecei a rezar, né? E como disse Dom Roberto, lá na casa de Milvan e Tatiane, quando foi jantar por esses dias, aqui na paróquia de Gambeleiras, parece que os coroinhas pipoca do chão, as crianças parece que vão saindo. Por quê? Porque Ele atrai. E agora Ele pede a vocês, instruam as crianças, os jovens que me pertencem.